Vamos falar de um tema hoje que definitivamente deixa muitas vidas pesadas, né? Nada leve, e são as contas a pagar. Eita, toquei exatamente em uma das dores, não é verdade? Olha só, mas não te preocupa, porque para ter vida leve, eu já disse, tem que ser treino forte. E como é que a gente treina forte para que a gente, não fique atolado em dívidas? Educação financeira. Esse é um tema que já deveria fazer parte do currículo escolar e principalmente também dentro das casas. Mas assim, eu entendo que muitos pais, infelizmente, também não tiveram. Então fica mais difícil, não é impossível, mas fica mais difícil de ensinar para os seus filhos sobre finanças, né? Sobre como administrar o seu dinheiro. Afinal de contas, a gente tem que ensinar desde pequeno que dinheiro não se ganha. Dinheiro se conquista e se conquista com esforço, dedicação, se conquista oferecendo um serviço ou um produto. Então a gente tem que ficar atento ao que é o nosso sonho, porque não adianta desejar, meu sonho é ser rico. Sim, o seio de muita gente. Mas a gente tem que parar e entender o que as pessoas que chegaram no lugar aonde eu desejo um dia chegar, o que elas fizeram. Quais caminhos percorreram? Qual é o bastidor desse palco que ela hoje está vivendo? Porque uma coisa é certa, existe um bastidor que você não conhece. Por isso é importante, desde pequeno, a gente ensinar, ao invés de criticar muitas vezes, que às vezes um adulto, quando ele faz essa crítica, até na frente da própria criança, ele já está fazendo com que ele entenda que não, que uns é um privilégio, eles vivem em um privilégio, e outros não. Mas e eu não posso ensinar para o meu filho que ele pode chegar lá? O que me impede? Hoje, nessa nova era, a gente tá super digital, a gente tem muito conteúdo, os jovens hoje têm uma capacidade muito maior do que qualquer um já teve acerca de informações. Só que o grande problema é que às vezes esse excesso de informação, quando você não está amadurecido para saber lidar, você acaba infoxicado, que é um tema que tem num vídeo meu lá no IGTV, vocês podem ir lá para assistir no @Thais Araújo. E essa infoxicação, esse excesso de informação, faz com que não se detenha, não foque e não bote um filtro, uma peneira para selecionar somente aquilo que de fato está alinhado aos resultados que você deseja ter. Então, se você quer ter uma vida leve, se você quer ter um controle financeiro, primeira coisa que eu digo é: busque estudar sobre educação financeira. Aqui no YouTube tem muito conteúdo, tem muita coisa boa sendo oferecida gratuitamente. E eu digo o seguinte, uma coisa que manhã dizia: o maior investimento que a gente faz é em conhecimento. Porque ela dizia, a educação só era o que ela podia nos deixar. E olha só como eu sou grata, por tudo que aprendi ao longo desse processo e até hoje aprendo. Agora também eu já quero romper uma crença o seguinte em você: não acredite que quem não passou por esse processo não tem condição de também ter sucesso. Existem muitos e muitos casos de pessoas que não estudaram, pessoas que não concluíram os seus estudos e que elas obtiveram, sim, sucesso nessa área financeira. Lembrando que a própria questão de sucesso ela é algo muito relativa, porque vai muito da sua percepção, tá certo? Mas o que a gente pega quando eu tô falando aqui em educação financeira, eu tô falando também de grandes fortunas. Então, a maioria deles, eu já venho estudando alguns cases de pessoas milionárias aqui no nosso país, alguns até multimilionários. E o que é que tem lá atrás? Tem uma história de luta, tem uma história que não é diferente do que a maioria do Brasil vive. Aí vem alguém para me dizer, mas teve oportunidade. Aí eu digo, experimente e ir conhecer a história antes de fazer qualquer julgamento, tá certo? Então uma coisa é muito certa. A primeira coisa que precisa ser modificada é a nossa mentalidade, o que a gente chama de mindset, da nossa configuração mental, aquilo que a gente fica estimulando os nossos pensamentos e acaba tornando uma crença, uma crença que muitos têm, que é riqueza só é para uns. Isso no passado de fato aconteceu. Quando a gente pega a história mundial, inclusive aqui no Brasil, de fato o conhecimento durante muito tempo ele foi limitado para um pequeno grupo. Mas minha gente,
Só se quiser ser cego para não ver o quanto de pessoas incríveis já estão saindo da sua condição de social para ascender, para subir os degraus. A gente tem quantas pessoas que conseguiram, através do estudo ou do empreendedorismo, conquistar seus sonhos e abençoar outras vidas para que sonhos também se realizassem. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que eu tenho que ver quais são as minhas crenças sobre dinheiro e o que é que eu tenho feito, né, com o meu dinheiro. Isso é fundamental, porque a regra número 1 é que a gente precisa entender é que dinheiro, primeiro a gente ganha e depois somente a gente gasta. Vai ter mais alguns vídeos em cima desse tema, eu vou deixar eles curtinhos aqui para ficar mais didático para vocês, mas eu acredito que isso já trouxe a você uma visão de que você pode lutar pelos seus sonhos, mas é preciso que você acorde e comece a agir o quanto antes, sem julgamento. Comece a te modelar por aqueles que você julga que conseguiram o resultado que você deseja para sua vida. Sal e luz e até o próximo vídeo.